Olá, tudo bem? Esse é o segundo vídeo, né, dessa série que eu estou fazendo, contando para vocês como tem sido a minha experiência com o coronavírus, né, de que maneira o coronavírus afetou a minha família e como eu tenho lidado com isso aqui em casa. Na realidade, como todos nós temos lidado, né? Porque isso é uma situação de impacto emocional muito grande. Nós estamos presos, né, todos confinados nesse momento aqui em casa, e isso tem sido um exercício muito grande de resiliência, de aprendizagem em relação ao gerenciamento da frustração e da ansiedade. E justamente por isso, né, eu decidi compartilhar a minha experiência, porque eu acredito que isso pode colaborar muito para que você que está me assistindo vivencie essa experiência, né, esse dia a dia hoje de muita incerteza, de uma forma mais tranquila. Eu sou a Vânia Calazans, eu sou psicóloga clínica, sou especialista em transtornos de ansiedade, tenho especialidade em neurociência, e tudo que eu vou contar para vocês, tá? Tudo que eu vou sugerir para vocês como estratégias e formas aí de lidar com a ansiedade, ou mesmo que eu vou compartilhar de informação, tem validação científica, tá bom? Então, eu contei, né, no primeiro vídeo que a minha filha mais nova, de 28 anos, ela foi diagnosticada com pneumonia no dia 10 de... Nós estamos em março, né? Eu estou muito perdida. No dia 10 de março ela foi diagnosticada com pneumonia. Bom, o que aconteceu então a partir do diagnóstico dela e da passagem do tempo, né? E aí, quem não assistiu o primeiro vídeo, assiste lá para acompanhar o desenrolar dessa história. O que aconteceu? Essa pneumonia dela causou uma certa apreensão em todos nós, porque ficou aquela angústia, né? Será que é só isso mesmo que ela tem? Né? Será que ela não tem o vírus? E aí, uma amiga minha, médica, que é infectologista, ela disse para mim, olha, Vânia, eles não vão testar ela para o coronavírus, porque não tem teste suficiente nesse momento, e nós só estamos testando aquelas pessoas que apresentam uma dúvida em relação ao diagnóstico. E como o diagnóstico dela foi muito objetivo, ela tem um quadro de pneumonia, agora é só esperar a evolução. Ela evoluindo bem, tá tudo certo. Então, não me restava nada além de aguentar a angústia daquele momento, né? E esperar que ela fosse melhorando dos sintomas. Para isso, assim, a gente fez muita técnica de respiração, ouvimos uns áudios que eu faço de meditação, mas lógico que existiu uma tensão, um estresse aqui dentro de casa. Eu ainda estava atendendo presencialmente no consultório, e nessa clínica tem muitos médicos que trabalham no Hospital das Clínicas de São Paulo, que trabalham na Santa Casa de São Paulo. Então, eles vinham, né, do hospital e transitavam na clínica. E, apesar de existir ali um esquema de higiene muito grande, existe também uma circulação muito grande de doenças, né? Então, naquele momento, eu ainda estava atendendo presencialmente. Então, existia uma certa tensão aqui em casa, mas ok, estávamos conseguindo lidar da melhor maneira possível, trabalhando muito com a questão dos pensamentos, né? Não deixando que esses pensamentos intrusivos, assustadores, nos contaminassem. Então, sempre que vinha um pensamento de maior angústia, eu procurava lembrar, olha, o que você tem que pensar é que ela está melhorando. Tudo bem, até aí estava tudo certo. Só que uns 2 dias depois do diagnóstico dela, lá pelo dia 12, 13, a minha outra filha amanheceu com muita dor de cabeça e muito enjoo de estômago. E ela passou o dia deitada. Aquilo começou a me causar uma angústia.
Uma está com diagnóstico de pneumonia, mas a gente não tem certeza absoluta de que ela não esteja com coronavírus. E a outra começa com dor de cabeça, enjoo de estômago, né? E apesar desses não serem os sintomas clássicos do coronavírus, mas começou a me causar uma apreensão, uma angústia. Quem me acompanha sabe que eu fui uma pessoa extremamente ansiosa. Se eu estivesse vivendo isso há muitos anos atrás, quando eu tinha um comportamento mais ansioso, eu não sei em que estado eu estaria. Por quê? Porque eu seria assolada pelos pensamentos negativos. O que eu ia pensar num momento desse? Olha, tá vendo? Você está relaxada, você não está dando importância suficiente. Esta menina, ela está com coronavírus, a primeira, né? E ela pode estar passando para outra e para todos aqui de casa, né? O que vai acontecer? Vamos morrer todos, ou as minhas filhas vão morrer. Eu estou sendo displicente, eu não estou sendo uma mãe atenta, eu estou deixando a coisa fugir do controle. Porque as pessoas ansiosas, elas são muito rígidas, elas são muito exigentes com elas mesmas. E elas têm uma necessidade muito grande de estar no controle de todas as coisas. E essa é uma situação onde a gente não tem controle. Então, eu não podia fazer nada além de assistir o que estava acontecendo na minha casa. Então é isso que eu estou dizendo para vocês. Como uma pessoa com um padrão ansioso lida com essa situação? Entra em desespero, catastrofiza, se angustia demais e contamina as outras pessoas. O que acontece? O nível de estresse aumenta muito. E aí, todas as pessoas, nós somos em 4 aqui em casa, né, estaríamos extremamente irritados, nervosos, angustiados. E o que eu falei no último vídeo foi: o estresse aumenta muito a produção de cortisol e adrenalina. E isso faz com que o nosso sistema imunológico vá lá para o pé, despenca. E tudo que a gente não pode agora, nessa época de pandemia, é ficar com o sistema imunológico enfraquecido. Então, o que eu fiz o tempo todo? Calma. O que está acontecendo nesse momento é que ela está com sintomas que não são os sintomas clássicos do coronavírus. Então, muito provavelmente, ela deve estar com enxaqueca. Eventualmente, ela tem crises de enxaqueca. Então, nesse momento, eu usei uma técnica que eu chamo de termômetro mental, onde você valida quanto aquele teu pensamento é falso ou verdadeiro. Então, eu pensei, né, de 0 a 10, quanto é possível que ela esteja com enxaqueca? Bom, 7, 8, então ok. Isso me fez voltar para a realidade. Isso deve ser enxaqueca. E aí eu confrontei o outro pensamento. Quais são os sintomas do coronavírus? Febre, coriza, tosse, né, mal-estar de gripe. Bom, desses sintomas ela não tinha nenhum, ela tinha um mal-estar, mas podia ser por conta da enxaqueca. Então, isso, lidar com a realidade, trazer a realidade para perto, tranquiliza, faz com que você se concentre no que está acontecendo de fato e não entre, né, na loucura desses pensamentos assustadores. Então, essa foi uma maneira de eu poder viver essa segunda situação de estresse que estava acontecendo dentro da minha casa. Estava com uma filha doente e a segunda não estava se sentindo bem. Mas o dia foi passando e no final do dia o meu marido começou a dizer que não estava se sentindo bem, né? Que ele estava sentindo mal-estar, mas ele não sabia explicar exatamente o que estava acontecendo. Ele só dizia que ele estava com mal-estar. De novo veio aquele pensamento mais catastrófico. Olha, né? Você está comendo bola, você está sendo negligente com a sua família, né? Tá todo mundo adoecendo e você não está levando isso a sério. Toda pessoa ansiosa é controladora. E não ter o controle da situação, como essa situação que nós estamos vivendo nesse momento, né, onde ninguém sabe exatamente como enfrentar
esse inimigo que é um inimigo oculto, que ele pode entrar na sua casa de inúmeras formas e a gente não tem como se defender efetivamente, né? A gente tem as medidas paliativas de higiene, mas efetivamente não existe uma vacina, não existe um remédio. Então o que a gente tem que fazer no momento desses é manter a lucidez, é manter a tranquilidade, a autoconfiança. Então, o que eu estou buscando com essa série de vídeos é mostrar para vocês como é possível sim a gente manter o estado emocional mais equilibrado diante de situações de muito estresse. Trabalhar com a resiliência e aprender a administrar a frustração. Qual era a minha frustração nesse momento? Minha família, minhas 2 filhas e meu marido estavam se sentindo mal e eu não podia fazer efetivamente nada. O que é importante você entender é que ficar trabalhando com pensamentos catastróficos só piora muito a sua situação e das pessoas com quem você está convivendo. Muitas vezes a gente acha que a gente, usando esses pensamentos, nós estamos nos preparando para o pior e evitando o sofrimento. Não, isso não evita o sofrimento, tá? Eu costumo dizer que quem é ansioso ou sofre desnecessariamente ou sofre 2 vezes, porque se não acontecer aquilo que você está catastrofizando mentalmente, você sofreu sem necessidade nenhuma. E se de fato acontecer, você vai sofrer de novo. Então, naquele momento, não tinha nenhuma desgraça acontecendo na minha casa. As pessoas só estavam se sentindo mal. E eu estava atenta, eu estava prestando atenção. No próximo vídeo eu vou contar para vocês como foi o dia seguinte, quando meu marido começou a apresentar sintomas de febre e a minha filha amanheceu com dor de garganta e dor de ouvido. Então eu gostaria que você compartilhasse essa série de vídeos onde eu estou contando o meu dia a dia com a história do coronavírus, porque a gente tem que entender que existem sim formas de lidar com a angústia, com a ansiedade, com a expectativa, né, que sejam menos sofridas. A gente precisa entender que em situações onde não há o que se fazer de fato, né, é primordial saber controlar a ansiedade, assumir o comando da sua ansiedade, não ser derrotada pelo medo. O medo é uma emoção e nós sentimos medo, não temos como evitá-lo, mas alimentar o medo é uma opção. E o meu objetivo aqui é te mostrar que você pode sim não alimentar o medo, que foi o que eu fiz, né, durante esses dias em que eu tive a notícia da pneumonia da minha filha, que eu vi a minha segunda filha apresentando sintomas de dor de cabeça e enjoo, e o meu marido começou a apresentar febre. Então, claro que eu senti medo, mas eu busquei formas de me tranquilizar, tá? Eu tenho vários cursos onde eu ensino técnicas de gerenciamento do medo, onde eu ensino técnicas de gerenciamento de ansiedade. Então, se você quiser mais informações sobre isso, entra no meu Instagram. Meu Instagram é _Vânia Calazans, tá? E lá você vai no link azul da minha bio. Eu vou colocar aqui embaixo nesse vídeo, nos comentários, eu vou colocar o endereço do meu Instagram. Você entra lá e que tem a informação sobre todos os meus cursos sobre gerenciamento de ansiedade, gerenciamento do medo, tem material gratuito, tá? E além disso, aqui no meu canal do YouTube, eu tenho muitos vídeos que estão disponíveis com muito material de qualidade, muitas técnicas para você gerenciar o medo e a ansiedade. Então, compartilha esse vídeo, marca pessoas que você sabe que estão sofrendo com ansiedade, com muito medo e que podem se beneficiar de todas essas técnicas que eu disponibilizo aqui, tá bom? Eu te vejo no próximo vídeo, onde eu vou te contar como foi o meu dia seguinte.